ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos anteceder o culto, recebendo alguns irmãos que pela graça do Senhor Deus nos foram acrescentados. A palavra de Deus, quando descreve em Atos, capítulo 2, 42 a 47, a igreja do Senhor, ela mostra o seguinte retrato: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Todos os que estavam juntos tinham tudo em comum, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. E diz a palavra de Deus que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, e eles tomavam a sua refeição com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia, com graça diante de todo o povo. E enquanto isso, enquanto a igreja vivia o evangelho, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E a igreja do Senhor tem também recebido novos irmãos a cada dia. Alguns deles já vieram para a igreja crentes no Senhor Jesus, mas vieram em busca de ouvir, de entender, de crer num evangelho mais puro, segundo as Escrituras. E depois de terem passado um tempo aprendendo um pouco da sã doutrina, eles então resolveram se afiliar à igreja. Outros irmãos estão vindo, na verdade, porque pediram restauração depois de terem sido excluídos devido à ausência e transferência para outra cidade. Depois de um tempo frequentando a igreja e demonstrando o seu desejo ao conselho, por meio de uma carta escrita, eles então nesta noite estão sendo recebidos e também hão de consagrar a sua filha. E outros irmãos queridos estão sendo transferidos de outra igreja por motivo de proximidade da sua residência. De uma forma ou de outra, isto tudo significa um acréscimo a esta igreja local, que pela graça do Senhor nós vamos receber com muita alegria. Então eu quero começar chamando aqui à frente para realizar a sua profissão de fé, nosso irmão Samuel Borges Ferreira. Ele é crente no Senhor, já veio crente para cá, mas a profissão de fé ela é necessária para os crentes que vieram de igrejas co-irmãs, que no entanto tinham uma outra confissão. Pode subir por aqui, querido. Uma outra confissão, e ele já foi batizado, e embora ele tenha recebido o batismo por imersão, e aqui na igreja presbiteriana nós batizamos por aspersão, nós aceitamos o batismo por imersão, porque para nós não é a quantidade de água, mas é a doutrina que subscreve. E como nós consideramos a Igreja Assembleia de Deus uma igreja co-irmã, o que nós apenas exigimos é que a pessoa faça a classe de catecúmenos, entenda a sã doutrina conforme a Igreja Presbiteriana do Brasil a prega, e reitere os votos que uma vez fez diante do Senhor e do seu povo quando do seu batismo. E é isso que que o Samuel fará nesta noite, se Deus quiser. Quero também chamar aqui à frente dois irmãos que também já são batizados e eram membros desta igreja, mas eles deixaram de ser membros porque mudaram de cidade, e eles acabaram sendo também excluídos por ausência. A exclusão por ausência é uma exclusão administrativa, por assim dizer. E eles então, depois de um tempo frequentando a igreja e demonstrando interesse, eles vieram, mas nessa noite não apenas eles estão sendo recebidos, eles não precisam fazer a profissão de fé, mas eles estarão consagrando a sua filha a Deus, que é a Melina. Eu quero chamar aqui à frente o Daniel Calixto Mineiro e a Flávia Caine Pereira Alves Mineiro. Eles trarão aqui a sua filha Melina Calixto Alves Mineiro, que vai ser batizada. Nós temos mais um casal que vamos receber apenas orando por eles, mas eu vou deixá-los quietinhos no seu canto,
porque o irmão ele está recém-operado e depois eles vêm para nós orarmos. Samuel pode ficar aqui à frente, e eu quero começar então com a instrução que nos faz o Senhor na sua palavra, de acordo com o nosso princípio de liturgia. Então, nós temos aqui, meus irmãos, o nosso querido irmão Samuel Borges Ferreira, que temos a grata alegria de recebê-lo depois de examiná-lo. E o exame que nós fizemos, meus irmãos, sem dúvida foi muito edificante para nós. Nós aprendemos muito quando nós examinamos candidatos, e alguns mais que outros. E foi para nós uma grata alegria ver a firmeza doutrinária e a piedade desse irmão querido que estamos recebendo aqui. E eu quero então trazer aqui, relembrar, Samuel, apenas alguns compromissos que você já fez e há de reiterar, baseados no ensino bíblico. O nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. O Espírito Santo também ensinou: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como pela graça de Deus você se encontra resolvido a unir-se aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, ou melhor, reiterando essa fé diante de uma nova comunidade, eu exorto a responder com sinceridade, Samuel, as perguntas que passo a fazer. Você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, o santificador de nossa alma e doador da vida, que procede do Pai e do Filho? Sim. Você confessa, Samuel, que as sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Você confessa, meu irmão, que foi concebido em pecado, que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Você confessa firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Você pode reiterar o seu sincero arrependimento do mal que no passado, antes de sua conversão, você fez diante de Deus, e a sua resolução de fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele lhe proíbe em sua palavra, e fazendo sua vontade auxiliado por sua graça? Você aceita os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a saber, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, como exposição fiel da sã doutrina, e subscreve integralmente esses símbolos? Você promete, como membro desta igreja, que se sujeitará sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras? Samuel, a profissão de fé e a solene promessa que você acaba de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sincera, importa em a reiteração da sua aliança entre você e Deus, na qual Ele promete ser o seu único Deus, e você
promete pertencer tão somente a Ele. E como você já foi batizado e nós reconhecemos o batismo da igreja co-irmã como legítimo, ainda que tenha sido feito de outra forma, nós vamos apenas fazer uma oração. Eu quero antes que a igreja se coloque de pé e responda e faça também seus votos. Você pode ficar de pé, de frente para a igreja, por favor. Meus irmãos, a terceira igreja presbiteriana recebe com alegria o nosso irmão Samuel Borges Ferreira e se compromete a caminhar com ele, a ajudá-lo com exortação, pela repreensão, pela admoestação, orando com ele e por ele, a fim de que ele cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Sim? Vamos orar então, meus irmãos. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, nós te bendizemos pela vida do Samuel, a quem tu escolheste desde a eternidade, e a quem tu salvaste e redimiste no passado, no meio de uma outra congregação, ó Pai, congregação esta, porém, que pregava o teu evangelho. Queremos, ó Deus, te louvar pela sua resolução de caminhar conosco, tendo entendido que temos proclamado a sã doutrina, e tendo entendido que é o mesmo evangelho, agora por ele aprendido com maior profundidade, ele resolve, Senhor, caminhar conosco. E é com muita alegria que nós o recebemos, ó Pai, e pedimos que tu nos abençoes e nos concedas a graça e a honra imerecida de ajudarmos, de caminharmos com esse irmão. Que ele seja útil à tua igreja, que ele, Senhor Deus, exerça seus dons e ministério conforme a tua vontade, pelo poder do Espírito Santo. E que ele seja um modelo e um exemplo e um padrão de fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Assim o recebemos e te louvamos pela sua presença conosco, e que nós como igreja possamos ajudá-lo na sua caminhada doravante. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Samuel pode sentar aqui próximo. Depois eu vou pedir para você subir só para a gente tirar uma breve foto. Meus irmãos, estão aqui também nossos irmãos Daniel Calixto Mineiro e Flávia Caine Pereira Alves Mineiro, que não somente estão sendo recebidos, eles já fizeram profissão de fé, já foram batizados, eles estão sendo apenas readmitidos à comunhão e à membresia da igreja. É uma grata alegria também para mim receber esses queridos irmãos que eu acompanhei, para quem não os conhece, né? E aqui, meus irmãos, está uma prova de que nós temos que ter paciência, porque nós semeamos, mas quem faz frutificar é o Senhor. E Ele não faz no nosso tempo, Ele faz no tempo dele. Este casal que está aqui diante de mim, eles vieram um pouco conduzidos pela irmã da Flávia, ela que veio primeiro, e depois a Flávia se interessou para estar aqui, e eu posso dizer que eu os discipulei, porque a gente fez alguma série de encontros e estudos, e pela graça do Senhor Deus a gente pôde mostrar para eles o que a palavra de Deus diz, o Evangelho do Senhor Jesus. E não só isso, mas também Deus me deu a graça. Esse casal que está aqui, eles têm uma história na terceira igreja que meus irmãos não conhecem, né? Ninguém vai tirar deles esse troféu, né? Eles foram o primeiro casal da terceira igreja que eu, vamos dizer assim, casei, né? Pronunciei bênção nupcial. Não fui aqui na igreja, porque não tinha condições, a igreja era complicada, os irmãos lembram, né? Foi num outro lugar, mas eu tive a grata alegria de prepará-los e casá-los no Senhor. E não só isso, Deus me deu também a graça de ser o pai da noiva, né? Eu pude entrar com a noiva e ao mesmo tempo fazer o casamento. Depois eles foram para Caracaraí, muitas coisas aconteceram, muitos reveses, mas agora eles estão aqui de volta e resolvidos, né, a continuar sendo membros. Só que agora eles não vieram sós, eles trouxeram como fruto essa filha da aliança, a Melina, né, essa princesa aí, e já está ambientada já na igreja, né, ela já tocou o terror no dia da criança,
deu um show, né? E o presbítero Davi disse que R$10 foi barato para receber a Melina na noite do Dia da Criança. Então, tendo colocado isso, eu quero relembrar aqui para vocês as instruções. A palavra de Deus diz: então lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 13 a 16. Observem que nosso Salvador mandou que lhe trouxessem os pequeninos e censurou aqueles que tentaram privá-los desse privilégio. Disse Jesus: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então abraçou as crianças e, pondo sobre elas as mãos, as abençoou. Não duvidem, portanto, mas confiem em Cristo, para que ele receba a sua filhinha nos braços da sua misericórdia, dando a ela a bênção da vida eterna e fazendo-a participante da natureza divina. Lembre-se também, primeiro, que o batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado, e não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Em segundo lugar, que o batismo testemunha e sela nossa recepção na família dos filhos de Deus, o lavamento dos nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação de nosso coração pelo Espírito Santo. Eis porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar dos nossos filhinhos não compreenderem ainda essas coisas, convém, este é o entendimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, convém que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque assim como sem o saber são participantes da queda de Adão, também são recebidos em Cristo pela graça, segundo a qual Deus nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Disso também testifica o apóstolo Pedro, dizendo: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem a circuncisão como selo do pacto da fé. Ora, desde que o batismo substituiu a circuncisão, os filhos dos membros da Igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros do reino e do pacto de Deus. Portanto, eu quero fazer algumas perguntas que são os votos de vocês. Vocês, Daniel e Flávia, comprometem-se a permanecer fiéis ao pacto da graça como é oferecido a vocês e a sua filha? Vocês consagram a Melina ao Senhor para que ela receba a adoção como filha de Deus Pai, o perdão de seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração de seu coração pelo poder do Espírito Santo? Vocês confiando nas promessas de Deus, prometem criar a Melina na disciplina e correção do Senhor, servindo-lhe de exemplo cristão, orando por ela e com ela, ensinando-a a ler a palavra de Deus, instruindo-a desde os seus primeiros anos na natureza do pacto sob cujo amparo está, fazendo tudo quanto puderem para levá-la ao conhecimento e à fé em Cristo Jesus? Essa água que nós vou pedir que o presbítero Rogério, por favor, traga aqui para nós a água. Juanita assume o posto. Meus queridos, esta água que vai ser aplicada sobre a Melina, ela é o testemunho de Deus de que a filha de vocês é culpada e é impura. Ela recebeu a herança de Adão. E a aplicação da água, que fique claro, principalmente para os de fora, ela não tem virtude alguma em si, nem no batismo da criança, nem do adulto. Mas é apenas um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro o coração. Roguemos, portanto, unanimemente a promessa e a bênção de Deus. Eu quero pedir que a terceira igreja se coloque de pé.
e olhe bem para esse casal. Os irmãos recebem de volta esses irmãos queridos como membros do corpo de Cristo e se comprometem a ajudá-los a serem parceiros, a acompanhá-los, orando com eles e por eles, exortando-os, repreendendo-os quando necessário, consolando-os e encorajando-os, e ajudando-os também na criação da Melina nos caminhos do Senhor. Sim. Oremos, irmãos, curvem sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, Pai do unigênito e bem-amado Filho, nosso irmão mais velho, Senhor Jesus, Tu, Senhor, és o nosso Pai e o nosso Redentor. Pai da eternidade é o Teu nome. A Tua paternidade é tipo e fonte da nossa, porque por nos teres criado à Tua imagem, nos coroaste com a dignidade de pais. Agora, portanto, olha para os Teus servos, Daniel e Flávia, que trazem aqui sua filha, Melina, para dedicá-la ao Teu serviço. Sendo eles pecadores e tendo nascido em pecado, arrependidos, um dia eles buscaram expiação na cruz. Permite que façam inteligível e sinceramente os votos do batismo que eles aplicam à sua filha. Habilita-os a cumprir esses votos, Senhor, na instrução e na disciplina da sua filha. Que como ela nasceu um dia na carne, assim um dia seja renascida do Espírito Santo. Como o menino Jesus, que cresceu e se fortaleceu, que ela se fortifique em espírito e se encha de sabedoria. Sobre a Melina, Senhor, esteja a Tua graça, até que na harmonia de toda a graça cristã, ela chegue à idade do varão perfeito que é Cristo, à medida da estatura completa do nosso Senhor. E ela sirva a Cristo e a sua geração por todos os dias da sua vida na terra. E quando terminar sua carreira neste mundo, a Melina assente-se com Cristo na casa do Pai. Pedimos-te em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Melina, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz amém. Louvado seja o Senhor. Eu queria que vocês agora ficassem ali do lado, e o Samuel sobe, e eu queria chamar aqui à frente, apenas para nós fazermos mais uma oração, e também para a igreja conhecer mais um casal, nosso irmão Raimundo Nonato Pereira Batista, e a nossa irmã Maria Joaquina dos Santos Batista. Eles eram membros da primeira igreja presbiteriana de Boa Vista, e eles estão sendo recebidos por transferência. Nós apenas vamos aproveitar aqui para tirar uma foto, mas vamos também orar e recebê-los no Senhor. Eles não estão fazendo profissão de fé, porque são da mesma denominação. E o nosso irmão Raimundo Nonato fez uma cirurgia, nós oramos por ele, e ele agora, pela graça de Deus, está se recuperando já em quase plena, força. Mas eu queria, deixa que ela sobe sozinha. Você não, depois de tantos anos você ainda não acostumou, está cansadinha, tá, respira bem. Muito bem. Queridos, é apenas para apresentá-los à igreja e dizer que é uma alegria recebê-los aqui conosco, tá bom? O irmão Raimundo Nonato e a irmã Joaquina são sogros do presbítero Gabriel, lá da primeira igreja, E pais da Fabiana, esposa do Gabriel, tá bom? Então sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou fazer apenas uma oração agradecendo a Deus por recebê-los em nosso meio. Sintam-se bem, e os irmãos depois abracem esses queridos irmãos aí e recebam-nos e encorajem-nos e ajudem-nos no que eles precisarem, tá bom? Vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua igreja.
que tem crescido pela tua graça, mesmo colhendo frutos que ela não plantou, alguns sim, mas outros não. E louvamos o teu nome, ó Deus, por cada um desses irmãos que, cada um com sua história, veio para este lugar, para servir o Senhor na Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. E de um modo especial, nós te agradecemos pelo irmão Raimundo Nonato, pela irmã Joaquina, que estão aqui conosco, que resolveram congregar conosco e servir o teu reino neste lugar. Concede-nos, ó Deus, como igreja, apesar das nossas imperfeições, a graça de sermos um ambiente onde eles possam crescer no conhecimento de Jesus e dar-nos a graça de continuar o bom trabalho que os nossos irmãos da primeira igreja, que o pastor Alfredo e o conselho começaram, ó Deus, na vida desses irmãos. Também recebemos de coração mais uma vez nosso irmão Samuel e rogamos, ó Deus, que o faças frutificar e se fortalecer. E ainda nossos irmãos Flávia e Calixto, que eu posso considerar filhos na fé. E agora o fruto da sua aliança, a Melina. Obrigado, ó Deus, por esses irmãos, que eles também se fortaleçam na graça do Senhor e sirvam o teu reino neste lugar, para a glória do Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de quem nós oramos, dizendo amém. Queridos, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Depois lá atrás a gente dá as boas-vindas, viu? Podem sentar.